Oi, pessoal, a gente está aqui no Papo de Perfumaria, no Castelo da Perfumaria, no evento, e com mais um convidado aqui, que é a Amanda, cheirosa sem filtro. É isso, Amanda? Cheirosa e sem filtro. Oi, Miriam. Oi, pessoal. Então já começa me contando por que esse nome, cheirosa sem filtro. Cheirosa e sem filtro é porque eu sempre fui reconhecida desde a escola como uma pessoa muito cheirosa. E sem filtro porque eu realmente falo o que eu sinto, meio com transparência. Filtro no rosto a gente coloca, tá? Pouquinho, mas a gente coloca. Mas é pela transparência na hora de falar, pela sinceridade. E me conta um pouco, quando é que o perfume se transforma numa experiência emocional? Bom, hoje as pessoas, elas não buscam só sentir o perfume, estar cheirosa, se agradar com a fragrância. Quando a gente vai mergulhando nesse mundo, a gente acaba procurando um pouquinho mais. Uma sensação, uma nostalgia, uma lembrança, como é que aquele perfume se comporta na sua pele, por que ele é diferente na sua pele da outra pessoa, o que ele te faz sentir e como ele te faz sentir. E aí, como que é o perfume traz essas memórias e esses sentimentos? Qual que é essa importância do perfume para trazer essas memórias e sentimentos? O papel dele. Bom, o perfume, quando a gente sente uma fragrância, o cheiro vai diretamente para o nosso cérebro. É totalmente ligado com o nosso sistema límbico. E ele é capaz de viajar pelo tempo, pela memória. Você às vezes nem lembra que viveu alguma coisa, você nem lembra da sua avó no final de tarde, catando manga no quintal. E quando você sente um perfume que te traz uma nota específica ou essa lembrança, você se teletransporta. E quais são os perfumes que te marcaram nessa sua trajetória? Eu sou colecionadora desde 2012. E o meu primeiro perfume... Tipo, você era titiquinha, então, né? 12 anos. 12 anos. E o meu primeiro perfume, que eu digo assim, que me marcou mesmo, que foi o start da minha coleção, foi o La Vie Estebelle, La Vie Belle, que foi lançado em 2012. Já com um sorriso na vida. Ele lançou e assim que lançou eu tava fora do país com meu pai e a gente comprou. E ele foi minha perfume assinatura por uns 3 anos. Então ele me marcou muito. Hoje ele não me representa tanto, mas eu tenho um carinho, uma memória olfativa com a fragrância, que eu lembro de viagens, eu lembro de ser elogiada na escola, eu lembro do meu pai gostar desse perfume em mim. Então é uma das fragrâncias que eu falo que me marcaram muito. E como que foi para você construir essa trajetória tão linda, mas fora do centro, um pouco mais afastada? Como que foi isso para você? Isso foi um desafio, ou não, isso foi um benefício? Para quem não sabe, eu sou criadora de conteúdo, tem mais de 1 ano e 5 meses, mas eu moro em Rondônia, RO. É bem longe de São Paulo, né? A gente investe muito nesse sonho, nessa carreira, e é muito difícil ser reconhecida no ramo da perfumaria fora do eixo Rio-São Paulo, né? E aí eu procurei métodos para criar autoridade, para me destacar, que é estudar, é trazer conteúdos um pouquinho fora do óbvio, um pouquinho fora da caixa, trazer interpretações, contar a história da fragrância, trazer o cheiro de uma nota, a forma como eu interpreto aquilo e tentar passar para você, que às vezes não entende tanto, mas gosta, de uma forma mais simples. O perfume ele envolve muitas coisas, desde o seu briefing, do processo artístico, do motivo por que ele tem esse cheiro, o que ele quer trazer, o que ele quer representar. E Amanda, me conta, então, qual que é o desafio de Rondônia para você criar essa sua trajetória em Rondônia? Por ser muito longe, a gente não consegue participar em evento, não consegue criar um networking, a gente depende 100% quase do digital. Então, para quem mora longe desse centro, desse eixo da perfumaria, que no caso é São Paulo, não desista, não sinta que não vai dar certo. Busque um formato só seu para que você seja visto, para que você se destaque. Invista no conhecimento para que você possa ter propriedade e segurança na hora de falar. É uma das formas. Eu busquei estratégias para me destacar e chegar onde eu tô hoje, porque independente da quantidade de seguidores ou das pessoas que eu conheço, são graças às pessoas que confiam em mim, me acompanharam, me ajudaram a crescer, que me trouxeram aqui. Uma garota de Rondônia, como os paulistas dizem, a garota do interior. Tem mais uma garota do interior por aqui. Por aqui, né? E o que te fez? Eu vou começar a gravar conteúdo sobre perfume. A Cheirosa e Sem Filtro começou como Cheirosa e Sem Filtro Store.
Era uma loja de decantes, porque eu, como colecionadora, já tinha muitos perfumes e eu ficava inconformada que as pessoas da minha cidade, por exemplo, não conheciam tantos perfumes que tinham, né? Porque lá tem os perfumes mais comerciais, os mais vendidos, mas tem tantas opções. E eu falei, não, eu quero começar, eu olhava pra você e falava assim, não, nossa, você combina tanto com perfume, acho que você vai gostar desse perfume. Eu queria falar pra pessoa, indicar pra ela. Então eu decidi abrir essa loja. Gosto de perfume, a gente quer mostrar para os outros. Eu quero que você conheça aquilo que acho que você vai gostar, que combina com você. Que a gente tá sentindo, né? E aí eu comecei com decantes, vendi os decantes, mas eu queria falar sobre eles para mais pessoas, então eu comecei falando na internet. Eu já trabalho com marketing, eu fico por trás das câmeras, não gosto muito de ficar na frente, tenho até um pouco de vergonha. Mas foi assim que a Cheirosa começou, e eu falei, não, quer saber, eu acho que eu vou conseguir atingir mais as pessoas e indicar para as pessoas, talvez trabalhando diretamente como influenciadora da perfumaria. E foi assim, então começou daí a Cheirosa Sem Filtro, fora da loja. Da loja. E para quem, então, quando você falava dos decantes, para a pessoa que estava lá do outro lado, como que você consegue se comunicar para que a pessoa identifique melhor qual perfume vai se conectar mais com ela? Eu recebo muito essa pergunta. Cheirosa, me indica um perfume. Primeira coisa que eu pergunto, quais são os perfumes que você gosta? Me fala os nomes desses perfumes. E qual perfume que você não gosta na sua pele? Primeiro de tudo, perfume a gente sente na pele. É diferente. Não muda a sua estrutura, mas é diferente. Às vezes uma nota, um acorde se sobressai mais na sua pele, diferente da minha. Então essa é a primeira dica. O que você gosta? Eu gosto desses perfumes. Eu tento identificar o que esses perfumes têm em comum, ou a vibe, ou a nota, para falar, olha, testa esse perfume, que pode ter a mesma nota ou a mesma sensação. Ela vai, experimenta e depois, olha, Cheirosa, eu gostei desse. Poxa, então você gosta muito de chipres. Se investe mais nesses perfumes, busca mais essa família olfativa, por exemplo. Então, as pessoas precisam primeiro ver o que ela tem, olhar ali, buscar as notas em comum, buscar influenciadores que tenham talvez um gosto parecido para você poder receber essas indicações e ir atrás de sentir na pele. Obrigada. E para quem está começando agora, o que você pode falar, qual o conselho que você pode dar para quem está iniciando nessa carreira de perfumaria como influencer? Primeiro de tudo, não duvide de você. É real. Eu tenho amigos da perfumaria, tão grandes criadores que começaram agora, pequenos, intermediários, que vendem, que gostam de falar e não entendem de nota e têm vergonha de falar. Primeiro ponto, informe-se. Na internet, as pessoas são enganadas muito fácil. Então, às vezes, você quer repetir um padrão de um influenciador que não entende exatamente como é aquela construção daquele perfume. Então, o primeiro ponto é, vai lá e se informa. Você não precisa ser um especialista para falar. Você pode falar assim, olha, eu comecei agora, eu estou estudando as notas, mas esse perfume me traz essa sensação. Você tem que falar como é que você se sente, o que você sente. As pessoas, por não entenderem de notas, de técnica, elas têm medo de começar, né? E eu falo, não, você tem que se informar. Você não pode falar que um perfume de baunilha, ele é um perfume cítrico. Depende da construção. Se informa. Mas não tenha medo. Com o que você sabe, fala o que você sente. Seja transparente, seja franco com o seguidor. Fala que, olha, tô começando agora, mas eu gosto de perfumes, esses são os meus favoritos. Se você se identifica, você gosta de algum, me acompanha. Não tem medo, não tenha medo. Não interessa quantos seguidores você tem que começar. Todo mundo parte de um ponto de partida, todo mundo parte do zero. Então as pessoas ficam inseguras de si. Não fique insegura, vai lá e estuda com o que você tem. Não posso pagar um curso. Tem pessoas excelentes no YouTube que dão aula gratuita pra gente aprender. Isso é se informar. Você não precisa investir no melhor no curso mais caro agora do país. Mas se informe, não tenha medo e acredite em você e vai. Vai aprender. Não se preocupa com o que os outros estão pensando. Coloca o que você tem acredita no que você tem de melhor e não olha porque você não tem de tão bom. Não se compara. Não se compare com os outros criadores de conteúdo. Busca o seu formato, né? E não fica se comparando que você fala, mas eu não faço assim, mas eu não fiz assim, mas eu não falo assim. Busca a sua forma de falar, que você vai se conectar melhor e construir uma audiência mais fiel. Nossa, super obrigada. Imagina, obrigada a você. Ela é cheirosa mesmo. Tá sentindo? Tô sentindo. Adorei. Obrigada por você passar tudo isso para essas pessoas que têm tanto interesse em conhecer.
E muito obrigada mesmo. Obrigada a todos Parabéns pelo vocês. seu Obrigada, trabalho que obrigada, você faz, Lindona. viu? A mão gelada, A né? mão gelada. É que lá em Rondônia não é frio. Quente. É isso, tá quentinho. Obrigada. Deu certo?